no coração de Deus. Olha quem está aqui comigo, Pastor Clício Freire. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso segundo episódio do podcast. Olha aí, ó. Que legal. O ministério que está crescendo. Aí, em nome de Jesus, vai alcançar muitos homens. Que bom nós estarmos juntos aqui, juntamente com toda essa equipe maravilhosa. E Graças a você Deus. que está assistindo, que aproveite essa oportunidade fantástica. Amém. Pastor, a gente sempre começa Certo. com a sua apresentação. Ok. Tá? Eu queria que o senhor se apresentasse pra gente quem é o pastor Clício Freire, quem é ele, onde ele trabalha, o que ele faz, como é que é a família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu sou Clício Freire e sou membro da Nova Igreja Batista. Tudo começou no ano de 91, aqui na igreja. Na época era o pastor Vanderlei ainda. E eu venho de uma família espírita. Eu sou o mais velho de 5 homens. E então meu pai, eu fui treinado para ser um palestrante espírita. Mas eu sou também professor de matemática. Então trabalho desde 88, né, em Manaus, nessa área de matemática. E conheci uma aluna, aqueles olhares, fazendo uma questão de logaritmo aqui, outra ali, né? E só que ela era cristã. E ali então ela começou a falar de Jesus para mim. Hoje é minha esposa, que é a Soraya. Então Ela que trouxe o senhor ainda. é ela que me trouxe, né, para a fé, me falou sobre Jesus. E nós estamos aqui até hoje, juntamente com o pastor Davi, que é o pastor da Nova Igreja Batista, o pastor Leandro, que é o pastor de jovens. Mas teve um tempo que eu estou aqui no 5º ano na igreja, na NIB, né? Nova Igreja Batista. Mas tudo começou na Igreja Batista da Chapada. Então teve um tempo, 11 anos, que eu passei na missão, na Cidade de Deus, na Nova Igreja Batista, na Cidade de Deus. Mas tive que retornar por alguns problemas de saúde. Sim. E então eu faço parte da equipe de pastorado da igreja, mas também na minha vida secular eu sou professor de matemática, né? Onde é que o senhor dá aula? Eu sou professor do Colégio Militar de Manaus, estou lá há 25 anos no Colégio Militar, gosto de trabalhar, porque a minha vida, Rodrigo, foi sempre trabalhando na área de matemática, preparando alunos para concurso. Então, meu negócio, na minha cabeça, quando eu entro na sala, eu penso em vestibular, eu quero saber se é de exatas, se é de humanas, se é de biológicas, porque a matemática para cada um vai de uma forma. Então, a minha cabeça é assim, ela funciona vestibular. E fora isso, na questão da profissão, só penso em igreja. Então, são os dois lados da minha vida. Hoje eu tenho 52 anos de idade, hoje. Então, número 1, meu relacionamento com Deus. Número 2, a minha família. Eu sou casado, tenho uma esposa, Soraya, como eu falei, e tenho uma Rebeca. A Rebeca hoje tem 24 anos de idade. E para mim é uma alegria estar aqui com você, né? Então, Amém. conhecendo um pouco. O senhor já, inclusive, já até falou um pouquinho de como é que era a sua vida antes, mas eu queria que o senhor falasse assim, a gente sempre tem uma vida, né, antes de conhecer Jesus. Sim. Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho para esses homens, pessoal que está assistindo a gente, quem era o Clício antes de conhecer Jesus? Quem era ele? O que ele fazia? Eu diria a você que era um homem canalha, mentiroso, miserável. Está lá no livro de Romanos, que nós estamos fazendo agora o Palavra Festa aqui na igreja, estudando a palavra, estudamos o livro de Romanos. E lá eu aprendi, por exemplo, essa semana passada que nós fizemos, fala que a carne em si ela é morta, né? Então, era um homem que trabalhava muito. O meu Deus, para você ter ideia, era a matemática. Então, eu comecei a fazer matemática em 88. Comecei muito cedo a dar aula, porque chegou um dia, eu acho que em 88, no mês de abril, quando eu entrei na universidade, primeiro período ali, meu pai me pediu ajuda. Eu sou filho de cabo do exército, então meu pai foi soldado e cabo chamado de Juruna. E eu sou mais velho, então eu disse assim, Clício, não vai dar para aguentar você fazendo a faculdade, você precisa me ajudar. Então eu comecei a distribuir currículo e comecei muito cedo a trabalhar na área da matemática. Antes de se formar, o senhor já... Antes de eu formar, não, no início, eu sou de 88, e em 88 eu comecei a trabalhar. Então, o que acontece? Eu me dediquei a dar aula e eu me encantei em dar aula. Vou morrer sendo professor de matemática,
amo a minha profissão. Então eu me especializei nessa área de concurso. Eu trabalhei em muitos cursinhos. O primeiro cursinho foi o Objetivo Vestibulares, quando o Objetivo de São Paulo, lá da Paulista, veio para cá. Então eu comecei trabalhando lá e me encantei e comecei a ter aquela experiência com muita gente. Para você ter ideia, sobre o tempo que não existia faculdade particular. Então você só tinha a UA e o ITAM. Universidade do Amazonas. E o ITAM, né? Então eu me dediquei muito àquilo, me encantei e eu me entreguei. Para você ter ideia, Rodrigo, eu entrava na sala 8 da manhã e eu só saía da sala 10h30 da noite. E eu ainda achava pouco isso. Eu ainda arrumava, eu percebi que o aluno tinha dificuldade na matemática básica. Então eu queria falar de vestibular e ele tinha dificuldade no alicerce, na base. E aí eu falei com o dono, né? Vamos colocar um curso, um módulo. Então eu dava módulo, achava pouco ainda. Colocava o módulo no sábado, então tinha módulo de 8 até meio-dia, à tarde, de 2 às 6 da tarde. E no domingo tinha turma de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Então, o meu Deus, jovem, você que é homem, era o trabalho. E eu agradeço a Deus, porque Romanos 12:2 está escrito na palavra que ele muda a sua forma de pensar. Quando você decide ter essa intimidade com Deus, ele muda a forma. Romanos 12:1-2. 12:1-2. Não vos conformeis com esse século. Então, para você ter ideia, teve uma hora, Rodrigo, que uma quarta-feira, essa hora eu lembro tudo, né, direitinho. Numa quarta-feira eu cheguei no cursinho e eu fui conversar com o coordenador. Eles nunca imaginavam que eu ia tomar essa decisão. Mas por amor ao Senhor Jesus, pela minha intimidade com Deus, Jesus fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu decidi numa quarta-feira à noite, eu ganhava 16 mil reais. Eu decidi. Isso é que ano? Isso foi o ano de 88. O pastor Davi chegou em 2000, né? No ano 2005. 16 mil reais naquela época. 16 mil, não, tinha o melhor plano de saúde, tinha um carro, e eu decidi, sem comunicar a Soraya, ok? Eu cheguei e pedi a demissão. Eu pedi para baterem a minha conta, porque eu não queria mais ficar lá. E aí apareceu a oportunidade de eu fazer o concurso do Colégio Militar, onde o primeiro salário no Colégio Militar, eu guardo até hoje os meus contra-cheques. Meu primeiro salário foi R$830. Você pô, 16 mil. 16 mil, eu não queria mais com o mundo. Uhum. E eu queria R$800 com o Senhor Jesus. E Deus é fiel. E até hoje, para você ter ideia, ainda não vi Clício, Soraya e Rebeca. Soraya, minha esposa, Rebeca, minha filha. Nós passávamos fome e andávamos nus por aí. Deus é fiel. Entendeu? Então, a minha vida antes foi essa e mudou tudo a partir em 91. Já é a minha próxima pergunta. Isso, diga. Como é que o senhor, já que o senhor já vai entrar nessa parte, como é que o senhor chegou, como é que Deus lhe chamou, se foi alguém, foi uma peça? Soraya. Como é que foi isso? Foi na época do pastor Vanderlei. Ela e a mãe frequentavam lá e ela sempre me falava de Jesus. E eu, por exemplo, eu queria convencê-la sobre a reencarnação, porque o espírita crê nessa reencarnação. E ela me colocava que nós só temos essa vida, né, e tem que aproveitar, e tem que fazer o que é certo. Então batia muito de frente. Ela sempre foi muito convicta, a mãe mais ainda, né? E uma certa vez, visitando a igreja Batista da Chapada, onde o pastor Vanderlei, ele pregou Daniel na Cova dos Leões. E isso foi em 92, ok? E no mês de dezembro, dia 18 de dezembro, eu estava sentado, todo arrumado bonitinho ali, né? Não tinha nem sonho de Natal peça. Não tinha nada. Não tínhamos nada. E ele pregou Daniel na Cova dos Leões. E eu lembro da mensagem até hoje, e eu me senti na Cova dos Leões. Leões que eu tinha medo, não era a imoralidade. A imoralidade. Eu tinha medo daquilo ali. Era o mundo que eu vivia, o mundo do cursinho, ok? Uhum. E via amigos meus
que traíam as suas esposas, e eu era muito novo. Você se envolve com aquilo. Sim. E ele foi certeiro, o pastor Vanderlei. Tenho um respeito muito grande por ele. E ali eu peguei, ele mandou baixar a cabeça, e eu comecei a chorar, que eu não queria mais aquela minha vida, não queria mais aquele trabalho, eu queria experimentar aquilo que ele estava falando. E aí eu virei Soraya, eu preciso ir lá na frente. Né? E ela, você quer ajuda? Aí chamou alguém, a irmã Leila, da igreja. E eu fui lá para frente e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, entregar a minha vida para Jesus ser Senhor. Senhor significa dizer que a partir daquele momento Ele que ia mandar em tudo na minha vida. Que benção. E Salvador, porque eu cresci vendo o Rodrigo, a minha mãe incorporando. Então, eu tinha medo quando se falava das coisas de Deus, porque eu já ligava para espíritos, entendeu? Então, todos nós tínhamos medo, cara. Então, quando eu entreguei a minha vida para Ele ser Senhor e Salvador, sabe aquele alívio que você tem de não ter mais medo da morte, de ouvir vozes? Então foi a melhor decisão. Tudo começou em 91. Aí, graças a Deus, foi uma caminhada com uma visão da igreja ainda, naquele momento. Mas muita humildade, um dia quando o pastor Vanderlei decidiu chamar o pastor Davi para dar filosofia cristã, que é o curso que nós temos hoje de Um com Deus aqui. Então eu fiz aquela matéria, nós começamos a ter aquela intimidade ali, aquele relacionamento com o pastor Davi, e eu comecei a encostar nele, aí você sabe, né? Dizer muito bem quando você encosta no pastor, né? Então foi de forma fantástica, encostar nele, no pastor Leandro, que é o nosso pastor de jovens aqui da Nova Igreja Batista. E tudo foi desenvolvendo. E tudo foi desenvolvendo e crescendo, amadurecendo. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, nós fazemos parte aí da equipe, né, da igreja. E estamos aí para ajudar, como eu estou aqui com você agora, dando essa contribuição. Espero que esteja ajudando aí a vida. Com certeza, tá? Você está me ajudando já aqui, imagina o pessoal que está vendo. E, pastor, quais foram as principais mudanças do Clício velho homem pro Clício nova criatura? O que Deus falou assim, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo? Porque às vezes os homens pensam, né? O homem é muito orgulhoso, às vezes acha que não tem que mudar nada, acha que é meio grosso. Aí o cuidado que tem que ter, porque no livro de Provérbios fala que o orgulho precede a queda. Exatamente. Então não é da vontade de Deus, é a humildade, né? De ouvir, de entender que aquele caminho, você pode até chegar num local, mas não é aquele que Deus quer para a sua vida, né? Sim. Quais foram as principais mudanças que o senhor, assim, na sua vida, que o senhor teve que mudar? Essas mudanças, elas acontecem até hoje, Rodrigo. Mas eu diria para você que a primeira que vem na minha cabeça não é que eu tenha deixado de ser matemático. O sustento Deus tem dado à minha família através da matemática, ok? Mas ela deixou de ser o número 1 na minha vida. O número 1 na minha vida, mudança radical. Primeiro, o número 1 da minha vida é o meu relacionamento com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então esse foi o número 1. E número 2, não é só isso. Existem instrumentos como, por exemplo, pessoas que Deus colocou na minha vida. E quando eu falo pessoas, eu tive que tirar pessoas da minha vida. Ok? Então, jovem, você que é homem, que está me ouvindo, é importante trabalhar. Parabéns a você que está trabalhando, você está estudando, mas você tem que ter um equilíbrio. Paulo fala a Timóteo que tem que haver esse equilíbrio na nossa vida. Então, o número 1 da sua vida não pode ser o seu trabalho, não pode ser a sua realização profissional. Tem que ser o número 1, que é o seu relacionamento com Deus. Nada pode atrapalhar, Rodrigo, na nossa vida esse relacionamento com Deus. Mas foi importante mudar as amizades. As más amizades corrompem os bons costumes. E aí eu comecei a andar como em 1 João, João escreve, Deus permite, que você comece a andar com aqueles que são da luz, porque a luz não se mistura com as trevas. Uma outra decisão, eu confesso a você que eu não tinha muito tempo de intimidade com a palavra de Deus. Então, quer dizer, a partir do momento que eu comecei a tirar esse tempo, porque aqui dentro estão as pepitas de ouro na nossa vida, Deus quer nos abençoar.
Ele tem bênçãos reservadas para a nossa vida. Então, outra decisão é que esse aqui, Rodrigo, é o meu melhor livro de matemática. Nenhum outro livro, tanto no Colégio Militar, se você for me visitar, lá tem a minha mesa, e na mesa só existe um livro. É a Bíblia. Porque toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar as faltas, corrigir os erros e ensinar a maneira correta de viver. Não é na equação, não é Pitágoras, não. Eu entendo que isto aqui nos leva para o céu. Então essa é a nossa prioridade número 1. Porque dentro de cada um de nós existe um Espírito. E nós temos que nos perguntar, você que está assistindo, esse Espírito que habita em nós, ele vai para onde se você morrer hoje? E a Bíblia nos informa que assim como existe um céu, existe um inferno. Ok? Então, nós temos que lembrar também que todas as coisas desse mundo, elas vão ficar. E depois de você morrendo hoje, existe uma vida, porque o Espírito é eterno, Eclesiastes. Capítulo 3 fala sobre isso. Então, eu tive que fazer, e até hoje, deixa eu lhe falar, começou, se nós formos ver, em 91, eu tinha 21 anos de idade. E esse processo de amadurecimento, de crescimento, não é de uma hora para outra. Então foi muito importante, repito, estar próximo do pastor Davi. Você tem que estar próximo de pessoas mais espirituais do que você também. Foi muito importante estar próximo do pastor Leandro. O pastor Leandro, para você ter ideia, foi o meu primeiro GA. Nosso grupo de amigos. Então, eu ali no grupo, a gente vai amadurecendo e você vai crescendo. E depois teve um momento que multiplicou e eu fui ser líder na cidade nova, né? Então, quer dizer, você tem que escolher as pessoas com quem você vai andar. Mas o pedido que eu faço é que sejam pessoas da luz. Sim. E nós possamos ser luz no mundo tão cheio de trevas. Mas vai. Que maravilha. Vamos lá. O senhor fala aí tanto da Soraya e da Rebeca, né? Assim, tem um homem que tem muita vontade de casar, o sonho do homem é casar, né? Aqui na nossa igreja, e nas igrejas também, nas outras igrejas. Como é que foi esse processo de conhecer Soraya, de casamento? Como é que foi a questão de nascimento da Rebeca? Como é que foi isso na sua vida? Queria que o senhor dissesse um pouquinho pra gente sobre isso. Em todas as palestras, aulas que eu dou, sempre vai sair Soraya e Rebeca, né? A prioridade número 1 da minha vida, ela é Deus, mas a prioridade número 2 é a família. Porque eu aprendi que quem criou a família foi Deus. Então, uma das coisas que nós sempre conversávamos nessa questão de santidade. Então, por exemplo, com Soraya, um dos motivos de ela ser minha esposa, ela me ensinou a namorar. Eu era um homem que não sabia namorar. A minha cabeça era diferente. Qual é a questão de ser romântico, o senhor está dizendo? De ensinar a esperar o momento certo. Cremos dentro da palavra que o sexo que Deus quer é o sexo dentro do casamento. Entendi. Então, uma das coisas que a gente sempre conversava e orava e cobrávamos, tanto que quando nós percebíamos que na hora do namoro, que estava um pouco quente, nós decidíamos passar 3 meses sem encostar um no outro, ok? Respeitando, acalmando ali a questão dos hormônios. Sabe por quê, Rodrigo? Eu lembro uma vez, na rua Arthur Vigílio, número 245, em Boa Vista, que é onde ela morava, porque teve um momento que o pai foi para Boa Vista, então eu saía daqui na sexta-feira e ia para lá. O senhor pegava o carro e ia embora. Pegava o ônibus, aquela estrada da BR-174. O que um cara apaixonado. Um cara, pois. Né? Os caras não querem ir aqui no bairro do lado, né? Pois. Viu? Então eu lembro que certa vez a gente conversando e conversando mesmo, até hoje no nosso casamento nós fazemos isso, conversamos muito, e nós queríamos que Deus nos abençoasse. Você que é homem, que está prestando atenção, aprenda a esperar. Espere que tudo tem um tempo certo, não se apresse. Saiba se aquela mulher, aquela jovem, se é realmente da vontade de Deus. E eu dizia para a Soraya, eu quero servir a Deus, eu quero uma mulher que me acompanhe, né, que Deus me use, que você esteja comigo. Então a gente se preocupava muito com isso, com o futuro. E eu vou contar uma coisa para você que está prestando atenção. Eu agradeço a Deus a bênção que foi os 11 anos que nós passamos na missão. Nunca fui assaltado,
Chegamos lá na igreja, começou com 50 pessoas no primeiro culto. Nós saímos com mais de 600 pessoas. No sonho de Natal, nós tínhamos mais de 2.000 pessoas que passavam por lá. Então eu creio que tudo começou, homem, lá naquele banco, naquela boa conversa, num namoro santo. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E ele acrescentou. E aí você me pergunta, eu vejo Soraya, conheci Soraya com 17 anos. E essa semana, por exemplo, no Palavra Festa, nós estamos lendo o livro de Provérbios. Sim. E hoje eu li o capítulo 5 e me fez relembrar uma decisão que eu tomei lá atrás. Ame a sua esposa, 5:18. Ame a sua esposa como aquela gazela que você conheceu lá na mocidade. E na minha cabeça, hoje eu tenho 52, elas não gostam de dizer a idade, mas você imagina, 30 anos de casado, já dá para fazer a conta matematicamente falando. Na minha cabeça, você que é homem, ela continua sendo aquela jovem, aquela gazela de 17 anos de idade. Mulher da mocidade. O Senhor dá isso, é um presente que Ele dá para você. E aí, dentro desse nosso relacionamento, no 4º ano de casado, Deus nos deu de presente a Rebeca. Isso na missão já? Não, antes já aqui, isso. E a Rebeca nasceu na época do pastor Vanderlei ainda. E a Rebeca nasceu, foi um presente de Deus, e a Rebeca cresceu vendo eu e Soraya fazendo igreja. Você que é homem, um dos desejos do meu coração era ver... Lembra daquele homem que o desejo era dar bastante aula, de ser o professor que dava mais aula no cursinho? Eu não queria que ninguém desse mais aula do que eu. Mas eu não tinha relacionamento com Deus. Só voltando àquela sua pergunta, eu lembro que eu chegava em casa às 11 horas da noite, 11h30, eu sentava na frente daquela televisão cansado, e eu sentia aquele vazio dentro de mim, todo dia. Eu queria que as aulas preenchessem esse vazio. Não preenchi. Voltando, a alegria que é, na minha vida, o presente que Deus me deu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, para você ter ideia, a Rebeca cresceu na igreja, fazendo a boa obra conosco, entendeu? E hoje tem 24 anos e é totalmente envolvida na boa obra. Inclusive, semana passada ela estava aí dando um curso para o projeto. É mesmo? Olha aí. Estava aí falando um pouquinho do projeto. Então, só um recado para você que é homem. Aprenda a esperar, tenha calma. Se você já se encantou, está no namoro, converse, tire tempo para conversar, tire tempo para sonhar quais os projetos que vocês querem executar para Deus, tendo a vontade dele. Né? Então, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Amém. Legal. Olha, eu já aprendi muita coisa aqui já, só dessa conversa. Amém. Eu já aprendi muita coisa, mas eu queria falar com o senhor uma coisa que eu amo falar. Eu tenho certeza que pelo que o senhor já falou aqui, o senhor ama também, que é o ensino. Eu sou professor também, professor de biologia, o senhor já conhece, a gente já conversou. Eu sou de 2 instituições, né? O IDAAN agora e a Fundação. E o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouquinho, é ensino. Tá? Ensino. E essa questão de ser professor de matemática, isso sempre ardeu no seu coração? Como é que foi o momento assim que o senhor pensou, eu sou professor de matemática? Como é que isso aconteceu? Na realidade, quando eu fiz escola técnica, que hoje é o IFAM, né? E naquele tempo era ensino médio. Então, quando eu fiz eletrotécnica e eu comecei a fazer o curso de eletrotécnica, então ele puxa muito para a área de exatas. E eu tive a oportunidade de fazer uma prova para monitoria, porque a escola técnica ela incentiva o aluno a ser monitor em certas áreas. Eu fiz uma prova e passei. E ali então eu comecei a trabalhar com os professores de matemática. Então eu comecei a trabalhar e tinha a bolsa que eu ganhava, que eu ajudava meu pai. E eu comecei a me encantar com a matemática mais, porque na eletrotécnica você estuda muito elétrica. Então, eu estudei Física 3 no primeiro ano, logo, ok? E várias matérias da parte de elétrica.
Só que sempre eu estava na monitoria de matemática. Resumindo a história, quando eu passei, eu fiz o vestibular, é até engraçado o que aconteceu, porque eu sou filho de um pai militar. Então, meu pai me deu dinheiro e disse, vá lá e faça para engenharia. Sim. Ok? Ele me deu dinheiro. Mas mal ele não sabia que eu também tinha o dinheiro para fazer a outra universidade. Então, eu fiz no ITAM, para elétrica, e na UFAM eu fiz para matemática, porque tinha matemática lá. Resumindo, passei para elétrica e passei para matemática. E no início eu comecei a fazer as duas universidades. Só que pela matemática, quando meu pai soube que eu também estava fazendo matemática, ele semanalmente estava ali e queria me provar que eu não deveria ser professor de matemática. Tanto que uma vez ele chamou um amigo dele que era formado em química, professor, para me provar por A mais B que eu não deveria ser professor. E aí o professor de química chegou e eu fazendo ali a matemática e a engenharia. O foco dele é que eu deixasse a matemática e seguisse a engenharia. E aí o professor começou a falar, não, você não pode ser professor, porque professor trabalha muito, professor não é valorizado, corrige muita prova, sabe, ganha pouco, tudo. Falou tudo. Aí eu só parei com ele, Rodrigo, e perguntei dele bem assim, mas me escute uma coisa, então por que o senhor é professor? Entendeu? Tudo isso que tem de ruim. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, eu quero ser professor de matemática. Eu gosto da matemática, eu quero aprender a dar aula. E aí eu lembro que entrando na universidade, eu tentei levar as duas. É muito complicado levar as duas universidades, porque ambas são o dia inteiro. Uhum. Eu larguei a engenharia. Só aguentei 2 anos. Você está prestando atenção? E eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter deixado a engenharia. Na matemática, eu tive a oportunidade, lembra de abril de 88, professora Maria do Carmo. Eu fui fazer o teste no Colégio Albert Einstein. E no Colégio Albert Einstein, ela disse, sim, começa a sua aula aí, garoto. E eu peguei e comecei a dar minha aula, nervoso, né? Primeira vez em sala. É a primeira vez ali, negócio. Ela virou e disse assim, ô menino, tá bom, pode parar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não entende nada desse negócio. A sua aula foi horrível. Mas sabe de uma coisa? Eu gostei de você. E eu vou ficar com você. E eu comecei a dar aula lá na 7 de setembro, para a 7ª série. A primeira turma que eu tive, a 7ª B. Dando aula à noite, tu acreditas? E foi ali que começou a minha peregrinação na matemática. Aí, dando aula lá para o ensino fundamental, certa vez o dono do cursinho, passando, ele sentou e ele gostou da aula. Terminou, ele me convidou para ir para o cursinho. Desde lá, fui para o cursinho, fiquei no cursinho, aprendi a questão de trabalhar com a questão da oratória, com as pessoas na sala. Eu sou do tempo que o cursinho ele tinha 3.000 alunos. Não tinha internet, não tinha esses módulos, né? Não tinha. E para você ter ideia, na 24 de maio, quando tinha revisão geral, eles pegavam as cadeiras e colocavam na rua. Ia para a rua, tinha o tablado. Então você desenvolve essas coisas, né? Então eu fui me encantando com a matemática, professores na universidade. Também a minha área é a área de geometria. Ok? Então eu gosto muito da parte aplicada. Eu fiz primeiro a licenciatura em matemática, aí complementei com o bacharelado, onde o bacharelado vai para a área de pesquisa, e me encantei também com o bacharelado, e aí fui para o mestrado. Infelizmente não deu para fazer o mestrado acadêmico, porque não deu para conciliar com o colégio militar. Aqui no mestrado mas apareceu pelo INPA o mestrado profissional, um convênio do INPA com as universidades federais. E eu fiz o mestrado profissional. Então, é isso aí. Eu gosto muito. Agora é assim, o que eu gosto, Rodrigo, com relação à matemática? Eu gosto da aplicada. Ok? Eu estou olhando para você
E se você levantar um vidro, eu já penso logo numa curva logarítmica, ok? Numa função. Então eu gosto dessa aplicação da matemática na vida. Isso me fascina muito. Ok? Legal. Resumindo a história, eu vou morrer. Tá prestando atenção aí? Vou morrer sendo professor de matemática. É uma Amém. alegria, viu? É uma alegria. Que legal, pastor. E assim, sendo professor, né? Se um homem quiser ser professor, será que a gente consegue ganhar as pessoas? O que o senhor faz para ganhar as pessoas para Cristo na sua aula, como professor? Quais são os seus métodos? É possível ganhar essas pessoas? Como é que é? Teve época que eu entrava na sala, e isso começa desde 91, é um processo. Conforme você vai tendo a sua maior intimidade com Deus, você vai vendo a necessidade de você ser luz em meio ao mundo cheio de trevas. Então, em todas as áreas, nós temos a oportunidade de ser luz. Seja na área de exatas, seja na área de humanas, seja na área de biológicas. Então, Paulo fala à igreja na Galácia de que nós não podemos perder a oportunidade. Então, teve a menor das oportunidades, você pode simplesmente, não precisa nem falar de Bíblia. Nós somos corpo, alma e espírito. E você vê até em meio a uma pandemia que nós saímos, emocionalmente as pessoas não estão bem. Então você está aqui dando aula e você percebe, por exemplo, um aluno que se corta. Você vê as marcas. Então ali já é uma abertura que você Já percebi tem. isso, né? Ok? Você está dando aula e de repente, sem querer, no meio da sua aula, como um virou para mim, eu digo, entre na fila, sente aqui, se organize. Ele levantou e disse, se o senhor falar comigo mais uma vez, eu vou quebrar essa cadeira na sua cabeça. Então você vê que ele não está bem. E aí ele pegou, saiu, ok? E ali você tem essa oportunidade. Jesus, e o nosso exemplo é Jesus, né? O Filho de Deus. Ele não perdia a oportunidade. Você vê que ao meio-dia ele teve aquela oportunidade de conversar com a mulher samaritana. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comida, e aliás nem falavam com os samaritanos, Jesus, ele tirou tempo com ela, e ela ficou fascinada com a forma que ele falava, e tanto que convidou os amigos, olha aí na sala de aula, os amigos para conversarem com ele. E ele passou lá em Samaria 2 dias, e quantas pessoas ali não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Então, independente da matemática, da área que você atua, vós sois, Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal dá tempero. A minha pergunta é, nós, lá na nossa área profissional, no nosso trabalho, você que ainda nem entrou na universidade, você que ainda nem trabalha, mas você estuda no colégio. Lá no seu colégio você pode ser luz na vida dos seus amigos, na sua vizinhança. As pessoas vão olhar para você e o meu grande interesse na sala de aula é que as pessoas até podem esquecer meu nome, mas que elas vejam que eu me pareço com o Senhor Jesus. Entendeu? Então é não perder a oportunidade. Então dá para fazer. Teve época, Rodrigo, que eu colocava um versículo antes de começar a aula. Eu gosto de dividir o quadro, então eu colocava sempre um versículo. Qual o versículo que eu colocava? E disse Jesus. Aí eu colocava o versículo. Mas eu confesso a você que hoje eu já não coloco mais. Hoje eu comento, ok? Falo muito assim da questão de família, eu, Soraya e Rebeca, né? Quem me conhece sabe que eu sou membro da Nova Igreja Batista, ok? Que eu pertenço a uma igreja. E os meus alunos falam assim, Rodrigo, professor Rodrigo, passa uma prova mais fácil, você é pastor, tem que ter misericórdia da gente. Tem que ter misericórdia da gente. Os alunos assim, que não são da igreja, eles falam isso. Você é pastor, você tem que ter misericórdia, tem misericórdia da gente. E é muito legal isso. E então, quer dizer, sempre tem essa oportunidade de uma boa conversa. Eles vêm conversar com você, eles se abrem. Assim, por exemplo, como você confia de eu estar aqui, né, o que você tem que tentar ganhar é a confiança do aluno. Então, certamente ele vai lhe procurar. Tem um aluno que veio, e aí os meninos lá, né, que são da fundação e são daqui, de vez em quando falava algumas coisas para ele, e eu também, de vez em quando comentava, aí eu recebo uma mensagem: professor, estou com problemas.
Eu estou com problemas numa área, uma determinada área, e eu preciso muito de ajuda. E eu sei que isso é da igreja, eu sei que isso é pastor, eu sei que os meninos também são. E eu queria muita ajuda. Hoje ele está aqui. Olha aí. Na NIB, na Nova Igreja Batista. Ele foi para acampamento agora, né? Um rapaz que realmente tem mudado, quer melhorar, né? Isso é importante também, isso é bom. Nós não perdemos essa oportunidade. Não perder a oportunidade. Você que nos assiste, não fique calado. Teve a oportunidade de você falar sobre a sua fé, a sua convicção. Não perca a oportunidade. Até mesmo para o seu professor. Soraya, por exemplo, tem a experiência. Soraya é minha esposa. Ganhou, professor. Ela assistindo aula na universidade, ela fazia pedagogia. E ela deixava bem claro para o professor de psicologia. Ele vinha, falava, e ela sempre colocava: esta é a sua forma de ver, mas eu creio, diante da Bíblia, ok, que Deus fala isso e é nisso que eu creio. Resumindo a história, um homem que nunca quis saber das coisas de Deus, era um homem que, quando eu fazia feijoada na Cidade de Deus, nós fazíamos esses eventos para construir. Sim. Ele era um homem que saía daqui e ele ia lá para a Cidade de Deus. Ele queria conhecer a igreja que ela frequentava. Deus é fantástico. Amém. Graças a Deus. E sobre o ensino na igreja, pastor? O senhor também é professor pastor, né, da Nova Igreja Batista. Essa questão da pregação, do ensino, né? Tem homens que têm esse desejo de ser pastor, né? Uns é jogado no fogo, né? Vai ser pastor agora. Mas outros, eles têm esse desejo de ser pastor. O que o senhor falaria para um homem que quer ensinar? Como é que é o seu jeito de ensinar na igreja? O que é o ensino na igreja para o senhor? Primeiramente, eu queria dizer que eu nunca orei pedindo a Deus, eu não lembro dessa oração, pedindo a Deus para ser pastor. O que eu sempre pedi a Deus é que a minha vida alegrasse a Ele, que as portas que Ele abrisse, as oportunidades, os ministérios, e você começa fazendo igreja, você entrega a sua vida para Jesus ser Senhor e Salvador, aí você começa vindo para o culto no domingo. Aqui na igreja nós temos o CENIB, que é o seminário, onde todo mundo estuda a palavra. Então, aquele momento de estudo da palavra foi muito importante para mim, de fazer as matérias do seminário, ministério, de colocar a mão na massa e trabalhar nos diversos ministérios. Então, eu tentei passar pelo máximo de ministérios que eu pude. Por quê? Conforme eu fui me envolvendo com o pastor Davi, o pastor Leandro, com a igreja, nasceu dentro de mim aquela vontade de não querer mais ficar sentado no banco e quando isso aconteceu, Deus conhece o desejo do nosso coração. Então eu tinha recebido tanta coisa, eu trabalhei em tantos ministérios, que eu não queria mais ficar na Igreja Batista da Chapada. E eu não falava para ninguém, isso era entre eu e Deus, e eu só preparava a Soraya. Eu digo: Soraya, eu acho que está chegando o momento de nós irmos para a missão. Eu falo isso para a Gabi também. De nós compartilharmos, compartilharmos com as outras pessoas, porque eu dizia para ela bem assim: tem pessoas que não conhecem o primeiro sonho de Natal. Você que ainda não assistiu o sonho de Natal, venha no final do ano, ali no período do Natal, mês de dezembro. Quem é de Manaus, né? Isso. Ou quem quer viajar para cá. Mas assista até online, tem, né? Sim, verdade. Isso, a apresentação. Então, eu falei, existem pessoas que ainda não conhecem o primeiro sonho de Natal dessa igreja. Então, bateu um dia sem falar para ninguém. Um dia o pastor Davi, ele sobe e diz: Pastor Evaldo está indo para Inhamundá. Então eu quero que vocês olhem, estava sentado na frente ali, eu, Soraya e Rebeca, orem pelo Clício, porque quem vai para a Cidade de Deus é o Clício. Aí eu olhei assim, eu tinha acabado de comprar um caderno para fazer o 100 mil, né? E foi ali foi mais forte, eu fui para a missão. Você que ainda nunca experimentou uma questão de missão, quando puder, no tempo certo, de você ser mandado, de ser enviado para outro lugar, então que fantástico. Então ali, sabe, Rodrigo, agora é assim, você fala do ensino, né, com relação à igreja,
Então, quando eu fui com o treinamento que eu tinha na Chapada. A nossa igreja, ela cresceu muito. Então, hoje, para você ter ideia, eu volto da Cidade de Deus eu tinha em média 300 pessoas no máximo no auditório fazendo o CENIB. Quando eu volto para a igreja, a primeira aula que eu dei aqui no auditório, você tinha quase 3.000 pessoas. Com certeza. Então, a forma, a dinâmica, e nisso o pastor Leandro é fantástico, as ideias que ele tem, né, a forma de conduzir, nós temos esse treinamento aqui na igreja. Então, foi muito importante esse treinamento que nós tivemos agora. Eu estou aqui no 5 anos, né, que nós retornamos da missão. Então, é um outro treinamento. Então, o que eu diria, você me perguntou, você que tem o desejo no coração dessa questão do pastorado, eu acho que tem que ir com calma, assim como eu encostei no pastor Leandro, no pastor Davi, de você estar próximo dos pastores, de você fazer ministérios, de você fazer treinamento. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, o pastor Davi comentou sobre a questão de estagiário. Você tem um desejo no coração, por exemplo, uma das coisas que marcou a minha vida foi eu trabalhar com crianças de 3 a 5 anos de idade. Para você que tem esse desejo no coração de ser professor na igreja, de ser pastor, eu comecei com crianças, eu e Soraya, de 3 a 5 anos. E o que eu aprendi? Se a criança presta atenção na sua aula, o adulto também vai prestar. Então, eu diria, passe pela maior quantidade de ministérios e sempre perguntando a Deus. Por exemplo, Rodrigo, quando eu fui para a Cidade de Deus, que o pastor Davi disse: Clícia, você... Primeiro eu perguntei dele, está orado isso aí mesmo, da vontade de Deus, né? Ele não, ele mostrou que você é a bola da vez. Aí eu falei para ele bem assim: eu vou, mas se for realmente da vontade de Deus, eu queria pedir 2 anos. Em 2 anos Deus vai mostrar se realmente é da vontade de Deus. 2 anos do seu lar? Lá, 2 anos. Eu pedi 2 anos, eu digo eu vou, mas em 2 anos Deus vai mostrar se realmente é isso que Ele quer. Porque eu aprendi com o pastor John Head, onde eu quero estar, onde Deus quer. E Ele vai deixar bem claro. Por exemplo, hoje aqui, Deus quer que pessoas estejam, não no pastorado, mas dando aula no Kids. Porque ali no Kids ele impacta a vida da pessoa. Agora nós aqui, por exemplo, quem está filmando, quem está coordenando tudo, às vezes é ali que Deus quer que aquela pessoa esteja. Então, você precisa orar e que seja sempre, Jesus falou bem assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade do Pai é que Ele morresse na cruz do Calvário e desse a sua vida em favor de cada um de nós. Então, essa questão, e Paulo fala sobre isso: não queiram todos vocês serem pastores, serem líderes. Às vezes você, não, como eu já vi casos de pastores que passam 30 anos na igreja e a igreja continua com 40 pessoas. Então nós aprendemos com o nosso pastor que você tem que ter um medidor. Então eu fui e Deus permitiu, para a honra e glória dele eu coloco. Eram 2 anos. Eu e o pastor Davi esquecemos dos 2 anos. Por que nós esquecemos? A igreja foi de 50, a igreja no primeiro auditório, que era pequeno, 10 por 25, nós tínhamos em média 130 pessoas e não dava mais do que 130. E chegou o momento em que nós tivemos que ter 3 cultos para poder ficar naquele tempo. Nos 3 cultos, Deus permitiu nós derrubarmos a igreja e construímos um outro templo, uma outra igreja. E fazendo igreja, construindo igreja, no meio local. E Deus permitiu construir e outras pessoas virem. E ali eu vi, Rodrigo, que era a vontade de Deus. Então, para você que está prestando atenção, eu nunca pedi a Deus para ser pastor. Nem eu. Mas uma das coisas que eu pedi a Ele é que eu queria servir. E Ele permitiu. Nós servimos e estamos aí servindo até hoje. Né? E que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Isso me lembrou de uma conversa que eu tive com o pastor Leandro em 2015. Foi a primeira liderança
de grupo, de GA e de ministério. Eu falei, pastor, eu não estou preparado para isso. Aí ele falou bem assim, nunca diga não para Deus, a partir de agora. E aí a gente foi crescendo, aí eu assumi depois liderança de programação, a gente casou, programação de culto, né? Aí depois a Croarte, que é um ministério de artes aqui da igreja, aí foi indo, a gente está na coordenação dos J1 de 15 a 17 anos, nunca disse não. E Deus sempre foi levando, né? Às vezes a gente fica muito esse negócio, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ir, mas aí não acalma antes de fazer alguma coisa, né? Isso. Tem que esperar Deus falar. E, Rodrigo, o pastor Wanderlei, certa vez, ele comentou, bem assim, eu fiz essa pergunta para ele, ele diz assim, Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que ele escolhe. Ele prepara e ele envia. Então, é isso aí. Amém. Que legal. Então, uma dica para os homens, o senhor já falou muitas, mas a dica principal que o senhor queria deixar para os homens que querem ser um professor da Bíblia, querem ensinar na igreja, ou ser pastor um dia, qual é a dica principal que o senhor daria para a gente para isso? Né? Uma das coisas que nós conversamos muito aqui na área do pastorado, na igreja, é que o primeiro impacto que essa palavra ela tem que fazer é na sua vida, não na vida dos outros. O que está aqui, isso que nós estamos conversando, essa boa conversa que nós estamos tendo sobre as coisas de Deus, elas têm que fazer parte para nós. Por exemplo, agora eu estou dando aula de amando uns aos outros. Mas por que Deus permite eu estar dando aula de amando uns aos outros? Porque primeiramente Ele quer saber se eu estou amando. Amando a Ele, porque Deus é amor. Amando Soraya, tendo paciência dentro do meu casamento. Amando a minha filha, que hoje é uma jovem. Amando as pessoas no meu trabalho. Então como é que está isso? Então eu sempre trago primeiro para a minha vida. Qual é o grande segredo? É a sua vida, a questão do seu caráter. Se realmente a questão da hipocrisia na nossa vida. Como é que é essa questão? Na igreja você é um, e lá fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa você é outro. Então a nossa vida sempre está agradável aos olhos de Deus. E tenha certeza que no momento certo Ele vai usar a sua vida. O pedido que eu faço é um tripé, que eu sempre tento ter, Rodrigo, na minha vida. No meio das 24 horas, lembra que eu nunca orei para ser pastor? Mas eu sempre peço a Deus que a minha vida esteja agradável a Ele. Eu aprendi com o pastor Leandro, repetindo ao nosso pastor de jovem aqui da igreja, eu aprendi com ele que, uma certa vez ele me falou, Clício, a gente precisa ser igual um barquinho. E esse barquinho no meio do oceano. E quem vai conduzir esse barquinho é o Senhor. Mas esse barquinho, ele precisa ter tempo de qualidade com Deus. No meio das 24 horas, dos 7 dias da semana, qual é o tempo que você tem com Ele? Do tripé. Meditação, que nós falamos aqui na igreja. Meditação, que é o tempo que você tem com Ele. De você ruminar, de você entender aquilo que realmente Ele está falando. Número 2, momento de oração. Você tem que orar. Você tem que entregar a cada dia, a cada semana, os desejos do seu coração. Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. Então você tem que ter esse momento de oração. E o terceiro, nunca deixar de louvar a Deus. De agradecer a Deus, até pelo pouco que você tem. Você que está desempregado, por que você está desempregado? Agradecer até porque quando você estava trabalhando, você não tinha tempo para Deus. E hoje Ele coloca você desempregado para você refletir na sua vida. Então, esse momento de louvor, de agradecimento a Ele pelo que Ele tem colocado, Ele tem lhe dado, você que é homem, Ele tem lhe dado saúde, Ele tem lhe dado vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, que eu não sei a sua idade, a idade que você tem, eu não sei o quanto você está envolvido com Deus, mas que esse bate-papo que a gente está tendo aqui sirva para você refletir. Por quê?
Talvez até hoje as coisas estão andando errado na sua vida. Mas Jesus tem o poder de entrar na sua vida, de organizar como organizou a minha. Minha vida era bagunçada. E a partir do momento que ele organiza, ele derrama bênçãos sem medida na sua vida. É só isso que ele quer. E tenha certeza que eu vou encontrar você no lugar certinho que Deus quer. Não naquilo que você quer. Porque você pode se frustrar. Eu conheço um jovem que é frustrado porque não é um pastor. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então a gente tem trabalhado psicologicamente. A pandemia mexeu muito com as pessoas. De que você tem que ver a vida da forma que agrada a Deus. Sim. E o seu eu, ele tem que morrer. Amém? Amém. Dá-lhe, Rodrigo. Que legal, olha. Eu não sei você, mas eu já tenho aprendido tanta coisa aqui. Amém. E sobre ensino, sobre ser pastor. Pastor Clício, pra gente terminar esse bate-papo, tá maravilhoso. Ok. Mas pra gente terminar ele, Vai terminar? eu trouxe um quadro aqui pro senhor. Um quadro que tá sendo famoso nesse bate-papo, nesse podcast, que é o bate-bola jogo rápido. Ok. Vai. Como é que vai funcionar? Tava até me julgando que eu trouxe a minha bolinha ainda agora. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta e vou botar na sua mão. Ok. E aí o senhor vai responder. A primeira coisa que vem na sua cabeça ou o que o senhor acha. Tá bom, então. Tá bom? Beleza. Tá preparado? Tô, vai, tá. Então vamos lá. Uma comida. Ou uma comida, opa, adoro um peixinho assado na brasa, um vinagretezinho. Cresci comendo um açaí, depois um açaí com farinha de tapioca, oh glória a Deus, aleluia. Quase parar. Tá certo. Um ensinamento deste ano. Um ensinamento deste ano é aprender a esperar no Senhor. Saber esperar. Saber Já esperar. fala, saber esperar. Filme favorito. Filme favorito, poxa vida, um filme assim, tem vários, né? Mas hoje mesmo, eu estava conversando com os professores no Colégio Militar, um filme que eu gosto, Diário de uma Paixão. Diário. É antiético? Bem não, romântico. Isso, não, e fala muito sobre a questão na velhice dos dois. Lembra que eu falei da minha gazela? Então, de nunca lembrar, ele lá no filme é o Noah. Sim. E eu sou o Clício. Então, a questão, eles tinham muitas diferenças. Ok? Como eu e Soraya temos diferenças. Mas nós aprendemos a lidar com essas diferenças. Nós aprendemos a colocar as diferenças, tanto culturais, porque ela é baiana e eu sou amazonense, colocar dentro do liquidificador, bater e dar para as pessoas tomarem, influenciando a vida de outros casais. Então, é um filme que me chama a atenção. Diário de uma Paixão, eu comentei até hoje. Todo ano nós tiramos 2 vezes para assistir esse filme. Muito legal. Vai lá. Que legal, olha. Um momento mais difícil assim que o senhor teve na sua vida. Bem, eu sou uma pessoa, você me conhece um pouco, né? Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que sou 13.8 a 69 mil volts. Então ficar parado, né? Isso aqui para mim é um desafio estar aqui, porque eu gosto da dinâmica. Então, a época da pandemia foi um momento difícil, eu perdi a respiração, tive que ser internado. E foi muito difícil, porque lembra que o número 2, o 02 da minha vida é a minha família, e eu ter que ir para o hospital, e Soraya e Rebeca com Covid também em casa. Então eu me senti ali um nada, e no meio do caminho indo para o hospital, me entreguei a minha vida, e você vê que você quer dirigir as coisas, controlar, e você não tem o controle mais de nada. Então foi um momento... Tá até ali nossa plaquinha, Deus está no controle. Então foi um momento difícil para mim e principalmente agradeço a Deus porque saí do hospital, mas teve o período de ter que ficar isolado em casa. Então muito complicado porque a nossa família é muito dinâmica. Então foi um momento difícil. Ficar parado. Mas toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, estamos voltando ao normal. Amém. Mas foi um momento difícil, não vou mentir. Vai. E essa aqui é legal. Uma mania estranha. Uma mania? Não, a minha mania é o seguinte, meu problema todo é que eu cresci com casa limpa. Então, eu gosto... Mania de limpeza. Eu gosto de tudo arrumado,
tudo organizado. Essa é a minha mania, entendeu? Ai. Limpa. Se não tiver, eu limpo. Se o menino entrou na sua casa lá, sujando tudo, você já fica... Não, aí eles podem entrar. Eu lembro do GA, né? Na quarta-feira nós temos o GA. Então aquela casa não é minha, aquela casa é do Senhor, entendeu? Mas depois todo mundo vai embora, limpa aí, vamos limpar a casa. Vai. Um dia inesquecível. Um dia inesquecível. Eu e minha gatinha, dentro de um cruzeiro. Olha pra você, puxa vida, que nunca fez um cruzeiro com a sua gatinha. Você que é casado, lógico, né? Foi fantástico aquele cruzeiro dos Estados Unidos. Foi o Oasis of the Sea. Tava só vocês dois? Opa, fomos com outros casais maravilhosos. Mas sabe aquele momento único de nós acordarmos assim no outro dia e você tem aquela paisagem na Jamaica? Aquele é um negócio assim que... Senhor, glória a Deus, aleluia. Ela tá até de voltar. Puxa vida, vou voltar um dia, vou voltar. Amém. Sua infância. Minha infância. Agradeço a Deus pelo meu pai. Uma vida muito difícil, nunca tivemos casa, mas aprendemos a fazer o tijolo. Estou falando com você, que mora com seus pais, e você não é grato pelo que você tem. Nós aprendemos, Rodrigo, a fazer o tijolo. A casa que meus pais moram no Dom Pedro, é um conjunto aqui em Manaus, nós que construímos. A parte de elétrica, fui eu que fiz. Lembra da eletrotécnica? Até hoje é a parte de elétrica. O sofá tá aí, pai. Então, que eu fiz elétrica? E uma das coisas que eu queria na vida dos meus irmãos, porque eu via do lado da cultura do meu pai, sem universidade. O lado da minha mãe, por sua vez, também sem universidade. Essa parte do ensino superior. E quando Deus me deu o privilégio de fazer matemática, fazer engenharia, eu coloquei um objetivo de influenciar a vida dos meus irmãos, de também fazer a universidade. Então, o impacto da infância que eu tenho é que todos eles são formados. Eu queria influenciar de que vale a pena estudar. Nós estamos no livro de Provérbios, que fala sobre a sabedoria. E a sabedoria está nas esquinas. Então todo mundo tem essa oportunidade. Chamando, venha. Mas às vezes os nossos referenciais são outros. E por isso que a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Porque Ele quer que a gente canalize a energia na coisa certa. Então é o que eu tenho. E hoje, graças a Deus, meus pais na velhice têm a casa deles, né? Sou eu que descasco o tucumã da minha mãe no sábado, beleza? Estão na velhice, gosto de estar com eles, né? E agradeço a Deus por Ele ter abençoado meus irmãos, beleza? Amém. Então fica forte da minha infância. Vai. Show de bola. Jesus em uma palavra. Jesus, tudo na minha vida. Tudo. Agradeço tudo na minha vida. Agradeço a Deus por Ele ser o número 1 na minha vida. Pronto. É isso aí. Número 1, tá aí, ó. Um sonho. Opa! Tem. Sonho. Poxa vida. Um sonho de... Eu vou falar como o pastor Carlos me colocou um dia. Um sonho de sempre estar dentro da vontade de Deus. Ele conhece o meu coração. Ele sabe, Ele me capacitou a fazer igreja. Ele me capacitou de estar na frente de quantas pessoas. Eu não tenho medo de falar para as pessoas. Um dia era matemática e hoje é Bíblia, é falar das coisas de Deus. Então, o meu sonho com 52 anos, porque hoje nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Se você vai primeiro ou eu, não sabemos de nada. Meu amigo meu falou, estou mais perto do bico do urubu do que... Então, o meu grande sonho é estar no centro. Aprendi com o pastor Carlos, missionário. Hoje está em Garça. De estar dentro, no centro da vontade de Deus. É só isso que eu quero. Show de bola. E um recado para quem está assistindo a gente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você que está prestando atenção, e agradeço de estar conosco até agora, você tem um sonho no seu coração. Todo mundo tem um desejo no seu coração. Você quer que a sua vida seja útil, até a sua última gota de vida.
Então, aprenda a esperar. Mas eu não estou falando de esperar de ficar dormindo muito, não. É acordar, você está tendo um homem aqui que acorda cedo e dorme tarde, ok? Mas aprender a esperar no Senhor. A mulher certa, você que ainda não entrou na universidade, o curso certo. Ore por isso. Exatas, humanas, biológicas. No caso do colégio militar, tem aqueles que querem ser militar, ok? Mas que você esteja no centro da vontade de Deus. E todas as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Então aprenda a esperar, de ver realmente qual é a vontade dEle para a sua vida. E quando ficar bem claro qual é essa vontade, meu pedido, mergulhe fundo na piscina e produza o melhor que você puder para Ele, até a sua última gota de vida. Amém. Okay? Gente, esse foi o bate-papo. Você gostou, pastor Clício, da conversa? Eu amo estar aqui. Que bom. Esse foi o nosso bate-papo, nosso podcast com o pastor Clício Freire. E até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Aí.